Enquanto Hitler aterrorizava a Europa, outro homem igualmente cruel orquestrava um banho de sangue no Pacífico que deixaria milhões de mortos. Seu nome? Hideki Tojo, o arquiteto de Pearl Harbor e o homem que transformou o Japão em uma máquina de guerra implacável. Neste vídeo revelador, você vai descobrir os segredos sombrios do homem que jurou lealdade a Hitler e conduziu uma nação inteira ao abismo. Como um simples militar se tornou o ditador que autorizou experimentos desumanos em prisioneiros vivos e transformou mulheres em escravas sexuais para o exército imperial. E fique até o final, porque vou revelar o momento exato em que Tojo enfrentou a justiça, incluindo suas últimas palavras antes de ser enforcado, que nunca foram divulgadas na mídia ocidental. O que ele confessou em seus momentos finais chocará até mesmo os maiores estudiosos da Segunda Guerra. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda chegaremos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. Quem foi Hideki Tojo? Nascido em 1884 na capital japonesa, Tojo era filho de um general do exército imperial, o que desde cedo o direcionou para a carreira militar. Ingressou na Academia Militar Japonesa e posteriormente formou-se pela prestigiada Escola de Estado-Maior em 1915, formando-se como um oficial preparado tecnicamente, mas ainda pouco notado. Durante os últimos anos da Primeira Guerra Mundial, participou da intervenção japonesa na Sibéria durante a Guerra Civil Russa, um esforço limitado e controverso que visava impedir o avanço do bolchevismo na Ásia. Em seguida, foi designado como adido militar na Europa, atuando na Alemanha e na Suíça, o que lhe deu contato com os bastidores da reorganização militar alemã no período pós-Versalhes. Foi nesse contexto que Tojo entrou em contato com doutrinas autoritárias de planejamento estatal e militarização total da sociedade, conceitos que influenciariam sua visão de um Estado japonês mobilizado permanentemente para a guerra. Nos anos seguintes, ele se tornou defensor de uma estrutura de governo centralizada em torno do exército, com rígido controle sobre a população civil e sobre os recursos nacionais, ideia que ecoava entre setores ultranacionalistas das Forças Armadas japonesas. Com uma personalidade metódica, severa e quase obsessiva por regras, Tojo raramente demonstrava emoções e mantinha uma rotina austera. Sua dedicação extrema ao trabalho lhe rendeu a fama de seriedade e eficiência, embora não fosse particularmente criativo ou inspirador. Por sua frieza e disciplina, ganhou o apelido de Kamisori, a navalha, refletindo sua reputação de ser implacável nas decisões e exigente nos comandos. Na década de 1920, exerceu funções como instrutor na Escola de Estado-Maior, passando depois a atuar no Ministério da Guerra e, em seguida, no comando de unidades de infantaria. Foi nesse período que começou a se envolver diretamente nas disputas internas do exército, especialmente com o fortalecimento das facções militaristas que defendiam uma política externa expansionista. Entre 1934 e 1935, já como major-general, assumiu o comando da 304ª Brigada de Infantaria. A partir daí, seu envolvimento com a política interna do exército se intensificou, preparando o terreno para sua futura ascensão à liderança civil do país em meio à radicalização do militarismo japonês. Nova designação e enfrentamentos internos. Em meados da década de 1930, Hideki Tojo foi designado para um posto estratégico no aparato militar japonês. Assumiu o comando da Polícia Militar do Exército de Kwantung, conhecida como Kempeitai, enquanto servia na região da Manchúria. Esse território, localizado no nordeste da China, havia sido transformado em um estado fantoche sob o controle do Japão, chamado Manchukuo, criado oficialmente em 1932 com o apoio dos militares japoneses. A instalação desse regime títere contou com o respaldo direto do exército de Kwantung, uma das formações mais poderosas e politicamente influentes das Forças Armadas nipônicas. Aliás, esse mesmo exército havia conduzido por iniciativa própria a invasão da Manchúria em 1931, episódio conhecido como Incidente de Mukden, sem qualquer autorização do governo civil japonês, o que demonstrava o grau de autonomia e radicalização das Forças Armadas na época.
Esse período foi marcado por uma profunda virada autoritária dentro do Japão. A eclosão de um nacionalismo extremado, combinada com o colapso do sistema político parlamentar, levou setores do exército a defenderem a substituição da monarquia constitucional por um regime militar direto, com base em valores como obediência absoluta ao imperador e expansão territorial como missão sagrada. Entre os anos 1930 e 1936, o país foi sacudido por conspirações, atentados e insurreições. Entre as mais notórias, o levante de 26 de fevereiro de 1936, quando jovens oficiais tentaram tomar Tóquio em nome de uma purificação da política japonesa. Embora a rebelião tenha sido suprimida, ela não significou o fim da influência dos militares radicais. Pelo contrário, os que sobreviveram ao expurgo passaram a operar por dentro do governo, preferindo infiltrar-se nos mecanismos estatais ao invés de confrontá-los diretamente. Um fator que ampliou ainda mais o poder das Forças Armadas foi uma mudança institucional decisiva: a exigência de que os ministros da Guerra e da Marinha fossem oficiais da ativa. Isso, na prática, deu aos comandos militares o poder de veto sobre qualquer gabinete civil. Bastava se recusar a nomear um ministro para forçar a queda de um governo. Esse artifício foi amplamente explorado pelas lideranças do Exército e da Marinha para forçar a adoção de políticas belicistas e expansionistas. Enquanto isso, Tojo continuava sua escalada nos bastidores do poder. Em 1937, tornou-se chefe do Estado-Maior do Exército de Kwantung, consolidando sua posição como um dos principais articuladores do expansionismo japonês no continente asiático. Nesse mesmo ano, após o incidente da Ponte Marco Polo, as tropas japonesas invadiram a China, dando início à Segunda Guerra Sino-Japonesa, um conflito brutal e prolongado que viria a se fundir com a Segunda Guerra Mundial em 1941. Durante os primeiros estágios da campanha na China, Tojo teve sua única experiência direta em combate, liderando 2 brigadas na Mongólia Interior. Para ele, a única maneira de conquistar a submissão da China era através de uma ação militar decisiva, baseada na força esmagadora e na intimidação. Essa visão estava alinhada com o projeto imperial japonês, conhecido como Esfera de Coprosperidade da Grande Ásia Oriental, que pretendia criar uma ordem regional sob liderança japonesa, expulsando as potências ocidentais, particularmente os Estados Unidos e o Reino Unido, da Ásia. Contudo, o ideal propagandeado de libertação dos povos asiáticos escondia uma dura realidade. Muitos dos líderes militares japoneses viam os chineses e outros povos do leste asiático como inferiores e pretendiam apenas substituir o domínio colonial europeu por um império japonês ainda mais violento se necessário. Em várias ocasiões, o comportamento das tropas japonesas na China, incluindo massacres como o de Nanquim, expôs o verdadeiro caráter do projeto expansionista defendido por Tojo e seus aliados. Houve, porém, vozes dissonantes dentro do próprio exército. Um dos opositores mais notórios da estratégia de guerra total contra a China foi o general Ishiwara Kanji, vice-chefe do Estado-Maior do Exército de Kwantung. Curiosamente, Ishiwara havia sido um dos idealizadores da invasão da Manchúria em 1931, mas via a guerra em larga escala com a China como um erro estratégico grave. Ele argumentava que o Japão deveria consolidar suas conquistas e evitar o esgotamento de recursos em uma guerra prolongada, que enfraqueceria o país diante de inimigos mais poderosos como os Estados Unidos e a União Soviética. O confronto entre Tojo e Ishiwara se intensificou. Inicialmente, Tojo tentou contornar a oposição interna, transferindo Ishiwara para funções menos influentes. No entanto, quando o general começou a criticar publicamente a liderança do exército de Kwantung e chegou a acusar Tojo de ser um traidor dos interesses nacionais, chegou-se a um ponto de ruptura. Tojo respondeu com firmeza, forçando a aposentadoria precoce de Ishiwara em 1939, eliminando assim uma das últimas vozes críticas à sua política expansionista dentro do alto comando militar. Está gostando do conteúdo? Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todos os novos vídeos e deixe o seu gostei. Esse simples gesto fortalece muito o nosso trabalho. Se você valoriza produções que mergulham a fundo na história, escreva nos comentários: "Quero mais histórias". Assim, além de nos incentivar a seguir produzindo, você também contribui para que mais pessoas descubram conteúdos como este. Pronto para seguir adiante?
Então respire fundo, porque ainda temos muito a explorar sobre a trajetória de Hideki Tojo. Vamos em frente. Mais promoções e cenário com os Ueshiba. No mês de maio de 1938, Hideki Tojo foi promovido a uma das posições mais influentes dentro do Ministério da Guerra, tornando-se vice-ministro sob a administração do então primeiro-ministro Fumimaro Konoe. Nessa primeira composição de governo, o ministro da Guerra era Seishiro Itagaki, outro oficial de linha dura, e tanto ele quanto Tojo rejeitavam terminantemente qualquer tipo de trégua ou negociação com o generalíssimo Chiang Kai-shek, o principal líder da resistência chinesa e comandante do Kuomintang, o Partido Nacionalista da China. O gabinete Konoe-Miro teve vida curta e colapsou no início de 1939, mas pouco mais de um ano depois, em julho de 1940, Konoe voltou ao poder com uma nova formação ministerial. Desta vez, Hideki Tojo ascendeu à chefia do Ministério da Guerra, cargo que manteria também durante o terceiro gabinete de Konoe, já em 1941. Essa nova função conferiu a Tojo um nível de poder político consideravelmente maior, permitindo-lhe influenciar diretamente as decisões estratégicas do alto escalão do governo imperial. A partir desse momento, Tojo passou a defender energicamente uma aliança formal com as potências do eixo. Animado pelos sucessos relâmpago da Alemanha nazista na Europa Ocidental, incluindo a queda da França e a humilhante retirada britânica de Dunkerque, ele pressionou para que o Japão firmasse o Pacto Tripartite com Berlim e Roma, o que ocorreu em setembro de 1940. O tratado previa assistência mútua entre as três nações em caso de ataque por uma potência não envolvida diretamente na guerra europeia, o que na prática mirava os Estados Unidos. A nova aliança fortaleceu o ímpeto expansionista do Japão, que passou a agir com ainda mais agressividade na Ásia. Aproveitando-se da fragilidade da administração colonial francesa após a ocupação alemã, o Japão ocupou, inicialmente de forma parcial, a Indochina francesa em 1940. Mas foi no verão de 1941 que os militares japoneses, sob influência direta de Tojo, decidiram avançar e tomar também o sul da região. Essa nova incursão gerou forte reação internacional, especialmente por parte dos Estados Unidos, que passaram a impor sanções comerciais cada vez mais severas. Em julho, Washington decretou o congelamento de todos os ativos japoneses em solo americano e cortou completamente o fornecimento de petróleo, um golpe devastador para a economia e as forças armadas do Japão, altamente dependentes de combustíveis e matérias-primas externas, como borracha, estanho e ferro. Para Tojo, a solução era clara: conquistar os territórios no Sudeste Asiático ricos nesses recursos, especialmente as colônias britânicas e holandesas como Bornéu, Java, Malásia e Sumatra. Mas essa decisão tornaria inevitável o confronto com os Estados Unidos e seus aliados. Em setembro de 1941, uma importante reunião, a Conferência Imperial, oficializou os planos do alto comando japonês. Se não fosse alcançado um acordo diplomático até meados de outubro, o Japão se prepararia para a guerra total. Apesar disso, Konoe ainda buscava uma saída pacífica e tentou organizar um encontro direto com o secretário de Estado americano, Cordell Hull, acreditando que poderia costurar um entendimento sem o aval dos militaristas. No entanto, Hull recusou qualquer tipo de negociação que não incluísse, como condição fundamental, a retirada japonesa da China e da Indochina, algo que Tojo rejeitava categoricamente. Frustrado e sem apoio suficiente, Konoe renunciou em outubro de 1941. O imperador Hirohito, pressionado pelos setores militares, nomeou Hideki Tojo como novo primeiro-ministro do Japão, consolidando a dominação dos militaristas no governo. A essa altura, o destino do país já estava selado. Embora ainda houvesse trocas diplomáticas em novembro, elas não passavam de um teatro. Em 26 de novembro, os Estados Unidos apresentaram a famosa Nota Hull, que reafirmava exigências inaceitáveis para os militaristas japoneses. Tojo e seus aliados usaram o documento como justificativa formal para lançar uma ofensiva total na região do Pacífico. Escalada no conflito.
Em 8 de dezembro de 1941, ou ainda 7 de dezembro pelo horário do Havaí, o Japão executou uma série de ataques coordenados contra alvos britânicos, holandeses e americanos. As forças japonesas invadiram Hong Kong, a Malásia, a Tailândia, as Filipinas e Guam e lançaram um ataque surpresa devastador contra a base naval de Pearl Harbor. Embora os diplomatas japoneses devessem entregar a mensagem de rompimento das negociações antes do ataque, o documento chegou com atraso e os Estados Unidos consideraram o bombardeio como um ataque traiçoeiro. Com os sucessos militares iniciais, o Japão rapidamente estabeleceu controle sobre vastas áreas do Sudeste Asiático e proclamou a criação da Esfera de Coprosperidade da Grande Ásia Oriental, uma ideia que, sob o pretexto de libertar os povos asiáticos do colonialismo ocidental, na prática significava submetê-los ao domínio imperial japonês. O termo coprosperidade tornava-se irônico, já que os benefícios das conquistas eram monopolizados por Tóquio. Durante os primeiros meses de seu governo, Tojo concentrou ainda mais poder em suas mãos. Acumulava os cargos de primeiro-ministro, ministro da guerra e ministro do interior. Com isso, liderou uma repressão implacável contra qualquer forma de oposição política ou ideológica. Socialistas, liberais e mesmo dissidentes moderados foram presos, silenciados ou forçados ao exílio. A censura foi ampliada, a imprensa domesticada e todas as organizações políticas passaram a operar sob estrito controle estatal. Curiosamente, o regime manteve um verniz de normalidade institucional. A Dieta, o parlamento japonês, continuava em funcionamento e em abril de 1942 foram realizadas eleições legislativas. Contudo, o governo apresentou uma lista recomendada de candidatos, todos alinhados ao militarismo. Ainda assim, alguns poucos independentes conseguiram se eleger e recusaram-se a se juntar à Associação Política de Assistência ao Governo Imperial, uma entidade que substituíra os partidos políticos tradicionais e havia sido criada em 1940 para formalizar o sistema de partido único. Esse período marca o auge do poder de Hideki Tojo, um homem que, de oficial militar tecnocrático, se transformou no arquiteto de uma guerra devastadora, cujas consequências seriam sentidas não apenas no Japão, mas em todo o Pacífico e além. O fim da história de Tojo. Durante o governo de Hideki Tojo, a tentativa de centralizar o poder era um objetivo declarado, mas encontrou inúmeros obstáculos. Apesar de ocupar os cargos mais altos do país, incluindo o de primeiro-ministro e, posteriormente, o de ministro da guerra e chefe do Estado-Maior do Exército, Tojo jamais teve controle total sobre o governo japonês. Ele dependia do apoio de uma coalizão instável composta por diferentes facções políticas, militares e econômicas, e enfrentava constantes disputas internas. A mais significativa delas era o antagonismo entre o Exército e a Marinha Imperial, que operavam quase como instituições paralelas e rivais, dificultando qualquer coordenação estratégica. Sem autoridade sobre ambas as forças, Tojo teve dificuldades para garantir a distribuição eficiente de recursos fundamentais como combustível, aço e armamentos. Buscando fortalecer sua influência sobre a máquina de guerra japonesa, Tojo criou, em novembro de 1943, o Ministério de Munições, assumindo também esse cargo. A medida visava controlar mais diretamente a indústria militar e combater a crescente escassez de recursos. No entanto, o Japão já acumulava derrotas no Pacífico, e a nova pasta teve pouco efeito prático diante do colapso logístico e da fragmentação interna do governo. A tentativa de unificar o comando militar se intensificou em fevereiro de 1944, quando Tojo passou a chefiar o Estado-Maior do Exército e o ministro da Marinha, Shimada Shigetaro, assumiu o comando da Marinha. A ideia era criar uma liderança mais coesa, mas a iniciativa apenas aumentou as críticas, tanto dentro quanto fora do governo, ao concentrar ainda mais poder em mãos de um primeiro-ministro já contestado. A situação se agravou com os seguidos reveses militares, especialmente em batalhas decisivas como Midway e Guadalcanal, que demonstraram a incapacidade japonesa de manter o avanço e resistir ao contra-ataque aliado. A crescente insatisfação entre líderes civis e militares culminou no verão de 1944 em pressões para que Tojo renunciasse. Incapaz de manter a coesão interna e sem soluções para os problemas logísticos e militares do país, Tojo foi forçado a deixar todos os seus cargos em 18 de julho daquele ano.
Sua saída não ocorreu por meio de um golpe, mas sim por processos institucionais, os mesmos que o haviam levado ao poder. Após a renúncia, Tojo se retirou da vida pública. Contudo, com a rendição japonesa em agosto de 1945, passou a ser alvo direto das autoridades de ocupação norte-americanas. Ao saber que seria preso por crimes de guerra, tentou o suicídio com um tiro no peito, mas sobreviveu. Preso pelos aliados, foi julgado no Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente e considerado culpado por múltiplos crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Em 23 de dezembro de 1948, foi enforcado. No pós-guerra, a imagem de Tojo passou a simbolizar o fracasso do militarismo japonês. Embora tenha contado com o apoio de setores nacionalistas durante seu governo, após a derrota, foi amplamente responsabilizado pelos horrores cometidos pelo exército imperial. Seus crimes incluíam massacres, estupros em massa, trabalho escravo e assassinatos sistemáticos, sobretudo na China e em outras regiões ocupadas da Ásia. Sua recusa em cometer suicídio, ao contrário de outros generais japoneses, foi interpretada por muitos como um sinal de fraqueza ou desonra, agravando ainda mais sua imagem pública. Tojo é lembrado como um líder que, mesmo no auge de seu poder, não conseguiu superar as divisões estruturais do governo japonês nem unificar o país em torno de um esforço de guerra eficaz. Sua administração foi marcada por decisões desastrosas, por uma guerra prolongada e por uma brutalidade que deixou milhões de mortos. Ao conduzir o Japão a um confronto direto com potências muito superiores, sem uma estratégia realista de vitória, ele selou o destino de seu país. Seu legado, portanto, é o de um governante autoritário e ineficaz, cuja liderança resultou em destruição, sofrimento e derrota. Você já conhecia a trajetória de Hideki Tojo? O que achou do conteúdo de hoje? Suas sugestões são sempre bem-vindas. Compartilhe nos comentários os temas que gostaria de ver por aqui. Aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar as notificações, assim você acompanha todas as novidades em primeira mão. Agradecemos por sua companhia até agora, mas não saia daí, continue conosco. O próximo vídeo recomendado está na tela, tenho certeza que você vai gostar. É só clicar e você já é redirecionado para ele, ok? Nos vemos lá.